Vamos para o clássico entre Santos e São Paulo. Mas antes, o senhor falando de passagem aí e tal, acabou o problema? O senhor segue na presidência, o vice-presidente não conseguiu assumir. Como é que está essa história? Não, essa questão todo mundo sabe, eu fiz uma crítica para o VAR e o STJD, o relator me colocou lá no julgamento. Eu estive no Rio de Janeiro, fiz a minha própria defesa junto com o advogado nosso, do Will, e peguei 15 dias de suspensão, muito mais. Eu não chamei juiz de ladrão, nada disso. Eu apenas fiz uma crítica forte e depois, numa brincadeira, acabei soltando uma frase que ofendeu o Flamengo e também o pessoal do STJD entendeu assim. Mas eu não chamei juiz de ladrão, eu não falei que o VAR é algo ruim para o futebol. O que precisa o VAR e é uma crítica construtiva agora, é que eles têm um treinamento suficiente para não cometer erro. Entendeu? Não. Porque às vezes tem um erro dentro do campo e eles não chamam o VAR. O VAR lá fala, não chama não, né? E às vezes quando chama também espera 10 minutos, 5, 7, já teve até 10 minutos, a gente sem saber o que está acontecendo. Então, o que a gente está pedindo é apenas de que haja um treinamento forte para quem está no VAR. Só isso. Ele é aperfeiçoado, como é na Europa. Um lance se resolve em 1 minuto, 50 segundos. E outra, e também tem que resolver isso rápido, porque às vezes o torcedor grita gol, né, a torcida inteira fica endurecida, e aí o cara já bota o dedo no ouvido e vamos pro VAR. Chega no VAR, não é gol. Ou então confirma, o cara tem que pular 2 vezes o gol. É difícil. Olha, já, várias perguntas. O meu caro Marcelo, separe perguntas aí pro presidente, #mesa redonda, né? Isso aí. Um dos nossos telespectadores, o Rogério, inclusive, faz uma pergunta pro presidente José Carlos Pérez, perguntando sobre o Caio Jorge. O Caio Jorge, que se sagrou campeão mundial sub-17 hoje com a seleção brasileira. A seleção brasileira ganhou 2-1 de virada do México, agora há pouco. Exatamente. Não estava nem classificado. O Santos tem um plano de carreira pro Caio Jorge, algum planejamento estratégico envolvendo o jogador, porque é uma das principais joias que o Santos hoje tem na base, né? Não tenha dúvida. O Santos tem 5, 6 jogadores aí que estão prontos para serem aproveitados devagarinho, dando todo o tempo necessário. Caio Jorge é uma joia. Nós temos um contrato com ele de 5 anos, já, profissional. Ele já é reserva do time principal, já há mais de 6 meses. Entrou no Campeonato Paulista, até ele chutou uma bola na trave contra o Corinthians, lembra? Que decidiu a final do Campeonato... Quer dizer, decidiu o time que iria à final do Campeonato Paulista, e ele acabou cobrando o pênalti na trave. Mas é ainda novinho, tudo. Hoje, de novo, uma grande atuação na seleção brasileira. Ele fez gol do empate, né? E nós estamos felizes. É um jogador que eu acredito que ano que vem o Sampaoli vai utilizá-lo. Nós vamos ver se tem São Paulo ano que vem. Mas antes vamos ver a bola rolando. #mesa redonda. Faça a pergunta do presidente Pérez, pro Barolo, pro Finazzi, para todos nós aqui. Vamos ver como é que foi o jogo de ontem. O Santos recebeu o São Paulo com a Vila Belmiro lotada e contou com uma presença ilustre. O presidente Jair Bolsonaro assistiu ao clássico. Ele chegou poucos minutos antes da bola rolar e deixou o estádio aos 30 minutos do segundo tempo. El segundo tiempo cedimos un poquito el protagonismo. Más allá de eso, creo yo que las situaciones de gol del segundo tiempo fueron mucho más claras las nuestras que las del rival. Creo que hubo tantas situaciones en el segundo como en el primero y que no fueron concretadas. Antes del gol en una contra del gol de Sao Paulo, nosotros habíamos tenido 3 o 4 chances y después del 1-1 también tuvimos chances para ganar el partido. Fernando Diniz destacou a importância de Daniel Alves. O camisa 10 dedicou o gol do São Paulo ao técnico na comemoração. Dá um excelente passe e acompanha a jogada. E ainda bem que foi assim, né? Que senão a gente estaria discutindo se o resultado não tivesse vindo, aí fica aquelas críticas que às vezes não tem a ver, porque fica o resultado, quando o resultado não vem, a gente acaba aquela carnificina achando um monte de culpado. O Daniel é um jogador, o melhor jogador do mundo, mas é um jogador coletivo. Então, quando a coletividade anda, ele é um cara que sempre vai contribuir muito. O Santos garantiu a classificação à pré-Libertadores de 2020 com esse empate aqui na Vila Belmiro.
E esse é justamente o objetivo do São Paulo, que segue no G6 e depende apenas de si mesmo para voltar à competição continental. Contra o Atlético Paranaense, a gente fez um jogo muito bom também, como fez hoje. Mereceu a vitória no domingo e mereceu a vitória hoje, na minha opinião. Então a gente tem que seguir trabalhando e conquistar as vitórias que a gente está precisando. Barolo, o Diniz fez questão de ressaltar o Daniel, os jogadores e tal. O São Paulo jogou muito bem no segundo tempo, todo mundo já falou sobre isso, vou falar mais um pouco. O Diniz é refém dos jogadores ou ele está fazendo uma parceria necessária com os jogadores? Eu acho que é uma situação que não deu para perceber ainda claramente. O que deu para perceber no jogo de ontem foi que os jogadores estão com ele. Você vê que na hora do gol, até o Volpi sai do gol e vem abraçar o treinador. Eu acho que muitas vezes a gente reclama como torcedor que no São Paulo falta cobrança e principalmente falta comando. Então o que a gente viu nos últimos 2 jogos, um futebol tenebroso do São Paulo. E o que mais me irrita é a apatia, é a falta de fome, que esses jogadores têm, a falta de alma, mas não dá para dizer que os jogadores estão contra ele. Surgiram até alguns boatos que o Diniz estava brigado com o Pato, não tinha um relacionamento bom com o Hernanes, mas isso são suposições que eu não tenho informação para vir aqui falar. Agora, com o Dani Alves ele está fechado, o Dani foi um dos principais responsáveis pela vinda dele, e eu acho que com os jogadores, a maioria dos jogadores está com ele. Só que para mim falta futebol ainda, está faltando futebol. O primeiro tempo do São Paulo foi de chorar, quando acabou o primeiro tempo eu ajoelhei, agradeci a Deus não estar perdendo uns 3, e no segundo tempo, porque eu acho que com a cabeça melhor, o time voltou melhor, eu acho que tem jogadores, e tem também elenco. teve troca, né? Sim, tirou o Jusilei, que é inacreditável, o cara desse titular do time, e colocou o Luizieiro. Quando não tem câimbra, não se machuca, tem muito a oferecer para o São Paulo. Mas eu acho que falta muito ainda. Mas sabe o que acontece, Flavito? Se você for ver ao pé da letra mesmo a partida de ontem, as melhores oportunidades foram do Santos. As imagens são bem claras, né? O Santos criou mais chances. O São Paulo teve 2 com o Pablo. Exatamente. O Santos, antes de tomar o gol, ele teve 2 na cara do Volpi, uma que o Volpi salvou, né? Com o pé, quer dizer, o Santos no primeiro e no segundo tempo, as melhores chances foram criadas pelo Santos. O São Paulo, com o gol do Daniel Alves, deu uma melhorada, mas infelizmente o Fernando Diniz vai ter que conviver com esse dilema, né, que se torna até um trilema. Por quê? Ele não tem, falei para você, não tem um meia de ligação, de criação, não tem. O São Paulo tem atacantes que não são individualistas, né, quando tem que ser. Então o Fernando Diniz terá essa dificuldade até o final do campeonato, porque ele vai ter que se adequar na escalação, 3 volantes, 4 volantes, porque não tem aquele meia que o São Paulo sempre teve no passado. E Alexandre Pato? Eu acho o Pato um grande jogador. É um jogador que naquela hora... Todos nós achamos. É claro que você não vai esperar do Pato, eu já falei muitas vezes isso, você não vai esperar que o Pato dê carrinho, que o Pato brigue, que o Pato xingue o juiz, que seja um Luiz Fabiano, você não vai esperar isso. Mas o que a gente espera do Pato é que quando a bola chega no pé dele, ele define o jogo. Ele faz o que o Pablo não fez ontem, por exemplo. Ele faz o que o Raniel nunca vai fazer na carreira dele, que o Pato faça. Só que às vezes o desinteresse do Pato, a apatia do Pato, irrita não só o torcedor, acho que irrita os próprios jogadores. Eu diria que ele não é apático. Tem algo que não está pegando. Desde o começo da carreira? Então, o Fernando Diniz, quando chegou, conversou muito com ele. O Fernando acha tudo o que nós achamos aqui. Baita jogador, não sei o que, então foi conversar com ele. Eu não vejo apatia no Pato. Eu acho que tem alguma coisa que tá legal, mas eu não... Flavito, sabe o que acontece? Quando eu subi no São Paulo, os medalhões, Dário Pereira, Oscar, Careca, eles dizem assim, você é bom, então você vai ter que provar todo jogo que você é bom. Então, é inadmissível a gente ver um jogador como o Pato, que para o futebol brasileiro ele é um jogador de alto nível. Claro. É indiscutível isso. Então, é inadmissível a gente ver um jogador como o Pato, que está desde agosto sem fazer um gol no São Paulo. E ele briga, primeiro hoje, ele briga para ser titular da equipe. E o Fernando Diniz já declarou, não só hoje, já declarou várias vezes que o Pato hoje não entra no esquema dele como titular, iniciando o jogo. Para você ver, um jogador é o salário mais, depois do Daniel Alves, é o mais alto do time. Um jogador que tem um salário muito alto. Foi um investimento muito grande que o São Paulo fez num jogador desse e que não dá resultado. E o chamado custo-benefício, onde fica? Então, eu sou contra uma contratação nesse sentido, porque é um jogador que tem talento, é um jogador jovem pro futebol ainda, Chico. Sim, 27, 30 anos de idade ele tem. Tem 30? Tem 30 anos e não consegue ser titular do São Paulo
Se ele não consegue ser titular do São Paulo, vai ser titular aonde? Reserva do Vitor Bueno. Tem uma coisa que eu queria dizer. O Raí levou 2 anos para se adaptar ao São Paulo. E ninguém questiona o Raí, mas quando ele reencontrou o Tele Santana, era o Pablo Forlan, depois veio o Tele Santana, você vai lembrar disso. Sim, mas aí com o Tele Santana que o Raí Mas tem um detalhe, contra Chico. Quando o Raí chegou no São Paulo, só tinha o Pita de número 10. Silas e Pita eram os meios do São Paulo. Como é que ele ia jogar ali? Mas o problema do Pato é o histórico, Chico, dele. Pergunta pra torcida do Corinthians, do Pato. Não, eu sei, porque eu dele. xinguei esse filho da mãe muitas vezes. Ô, louco, me assustei agora. Não tenho o menor pudor de falar. Ele fez aquela palhaçada naquele jogo contra o Grêmio. E foi cobrado no vestiário. Foi cobrado no vestiário. Ou seja, quase bateram nele no vestiário. Sim. Essa é a grande verdade, né? O Pato é um jogador estranho. Mas eu acho que no São Paulo, é aquele tal negócio que você falou, Barulho. Se não der certo no São Paulo, pode desistir, cara. Ele foi artilheiro de São Paulo outra vez, fez 28 Com gols. Com Osório. Ele foi muito Então, mas bem. sabe E que o me Osório preocupa, tem ideias Flávio? muito próximas das ideias do Sabe o que me Diniz. preocupa? Será que o Pato está incomodado com isso? Ou se... daqui a pouco eu faço Você acha, gol. Finazzi? Será que ele está incomodado? Você entende. Será que ele é cobrado, como ele foi cobrado no jogo do Grêmio com o Corinthians? Será que ele é cobrado? Filho, você ganha muito. Você tem que fazer gol. Você não faz gol desde agosto. Eu acho Será que não é ele cobrado. Eu acho que não é cobrado. Será que ele está incomodado? Pela Eu acho atitude que é. dele, Eu acho talvez que é. cobrado pelo Fernando Diniz, que é o técnico, e Tanto por mais que tá no ninguém. banco. Foi o primeiro cara que ele sentou para conversar e agora tá no banco. Agora, se o problema é mental, acho que não há melhor treinador para resolver esse problema do que o Fernando Diniz, né? Que é um cara formado em psicologia. É um cara que eu, como setorista do São Paulo, tô sempre lá. E é um cara que costuma conversar bastante a sós com determinados jogadores. Então, talvez o Fernando Diniz tenha esse grande desafio de... Essa história da teórica briga do Pato com o Diniz é real. Olha, Porque o Barão falou, ouve isso no jogo, mas ninguém tem confirmação disso. Não. olha, A gente se fala que eles pelo não que se eu dão bem. apurei, não recebi nenhum tipo de informação Não me nesse parece sentido. viável isso. Eu acho... Finazzi. Torci para você não me chamar. Eu tenho uma ideia totalmente diferente da maioria das pessoas, tá? Penso completamente diferente. Olha que como eu falei, eu estou me tornando treinador, né? E um dia vão me cobrar o que eu vou falar aqui agora. E podem cobrar, tá? Na minha opinião, quem faz o jogador é o treinador. Essa é a minha opinião. Eu já vi muito jogador de qualidade e que o treinador fez o cara entrar numa fase ruim. E já vi muito jogador que não era tão bom jogar com determinado treinador. Então, assim, não estou dizendo que é culpa do Diniz, mas eu quero esses jogadores. Há pouco tempo estavam questionando Fred no Cruzeiro, Thiago Neves, Ganso no Fluminense, o Pato no São Paulo. Dá esses jogadores para mim, se eu não fizer eles jogarem, vocês podem me cobrar. Essa é a minha opinião. Mas de que maneira você falou? Tem o jogador o técnico que faz o jogador não jogar. Como? Dá um exemplo, gente. Ele tem a preferência por outros jogadores, o esquema tático, alguma coisa assim. Mas, na minha opinião, quando você tem um cara que tem qualidade, já provou isso, ninguém desaprende a jogar futebol, entendeu? Quando você tem esse tipo de jogador, eu acho que você tem que fazer de tudo para conseguir utilizar o jogador. E vai do treinador achar o espaço, o melhor lugar para ele jogar, dar confiança. Eu penso assim, tá? Posso um dia mudar de opinião, eu tenho que vir e falar, gente, eu estava errado, eu mudei, mas hoje eu penso assim e eu quero esses jogadores, eu quero os jogadores experientes, todos no meu time, e depois vocês me cobram para ver se eu faço eles jogarem ou não. E no Presidente Pérez, o que o senhor pode dizer sobre isso? Eu acho que cada técnico tem uma metodologia, né? Muito difícil a gente julgar isso, mas há jogadores excelentes que não jogam determinados técnicos. E há jogadores médios, ele tem razão aí, que o Finazzi falou, tem jogador já médio que o próprio treinador faz esse jogador jogar. O Santos eu acho que joga mais. cabeça... O Santos joga mais por causa do São Paulo? Olha, eu acho que o Santos tem um grande elenco. Um grande treinador, não vou discutir. É muito bom, ele já está provando que ele é bom. Está se adaptando cada vez mais ao futebol brasileiro. Mas eu acredito que o Santos também tem um grande elenco.
você pensar os jogadores do clube, nós temos 6 jogadores de seleção. A seleção do Paraguai. Nós tivemos Copa América, você viu que os jogadores jogaram e que são os do Santos também. E outros jogadores, sei lá, Gustavo Henrique, o Lucas Veríssimo, jogador a nível mundial, né? Não é isso? Nós temos o Soteldo, para mim o Soteldo é um jogador que está super valorizado. Há muitos clubes que nos procuram já. Vai vender? Né? Já para vender, para comprar, né? Para eles comprarem. E então, eu acho que é difícil falar sobre o técnico. Cada técnico tem uma cabeça, tem uma forma de trabalhar. Eu acho que o jogador também, ele tem às vezes problema na cabeça, às vezes eles vão para casa, brigam, vêm chateado, e aí é o técnico chegar e conversar, como o Miller falou, ele viveu muito isso, o técnico chegar e falar, o Tele Santana, não era assim? O Tele Santana chamava e discutia. E o que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo. Sabe o que acontece, Flávio? O Jean Mota, ele salvou, né? Ele recuperou o Jean Mota. O Jean Mota, ele recuperou, é um jogador que também... Era chamado na brincadeira de Jean Morto. É verdade. Aí a torcida pegou muito no pé e ele fez um trabalho muito bom no Campeonato Paulista, escalou, motivou o jogador, jogou muito. É o que eu te falo, depende do treinador também. Sabe o que acontece, Flávio? Nesse caso do Pato, o Fernando Diniz não tem culpa, até porque o Fernando Diniz publicamente declarou o quê? Olha, o Pato, você já era para ter disputado 2 Copas. Você é um cara fora de série. Você é meu titular. Você é o titular da minha equipe. O Fernando Diniz declarou isso publicamente. Quer dizer, o jogador precisa de mais isso? De mais alguma coisa? Mais do que isso ele precisa? Como eu disse para você, ele está no grande clube. Ele está no auge da sua carreira. Em que sentido? Ele tem uma idade boa ainda para o futebol. Bem remunerado. Joga num dos melhores clubes do mundo, que é o São Paulo. E não consegue ser titular da equipe. Quer dizer, então não é problema de cabeça. Vai me desculpar. Não é problema de cabeça. Não é problema de cabeça, porque se ele tem, o treinador confia no seu futebol. Então é o quê? Se ele é bom jogador, não é problema de cabeça, é o quê, Mira? Ô, Flávio, se eu soubesse, eu tava falando aqui pra ele agora. Pra mim, o Pato, ele já falei, ele sabe casar, mas ele nunca foi casado com o futebol. Até porque ele teve uma fase boa no Milan, há anos atrás, na Champions. Foi artilheiro do Exatamente. De lá pra cá, você não viu o Pato mais se destacar. Tem a ver com as contusões, você acha? Também, claro. Porque depois que ele passou pelo Corinthians, não se machucou mais. Contusão, final está aí, ó. Contusão atrapalha o jogador sim, porque você fica 2 semanas no departamento médico, você perde o chamado ritmo de jogo. Aí você vai ter que fazer uma intertemporada, você vai ter que voltar a readquirir o ritmo de jogo, você perde tempo, sem dúvida nenhuma. Porém, o Pato, ao longo da sua carreira depois do Milan, ele não conseguiu se firmar, assim, sem São Paulo, com o Osório, ele fez... Com o Osório, ele foi artilheiro da temporada com o Osório. Depois que ele saiu do São Paulo, não jogou mais. E aí, mano? O que o Pato tem se ele é bom jogador? Um jogador extraordinário, todo mundo concorda. Eu acho que também entende tem que não é problema de cabeça, é o quê? Eu acho que também tem outro problema muito sério, que é que todo jogador que vem pro São Paulo sofre. Até o Daniel Alves estava sofrendo, está sofrendo ainda. Que é a impaciência da torcida, que é a impaciência por causa do momento que o clube vive. Então você pega um time que não ganha nada importante há 300 anos, que vive uma crise terrível, altos e baixos, não ganha clássico, mais de 1000 dias sem ganhar um clássico fora de casa, 30 campeonatos disputados sem ganhar título. A torcida, se o Pato tivesse no Flamengo hoje, e não estivesse fazendo gol e fosse para o banco do Gabigol, seria normal. Espere ele recuperar a boa fase. Vamos ter um pouco mais de paciência com o Pato. Ele é um bom jogador, ele é bem remunerado, ele tem tudo, ele está nos maiores clubes do mundo. Vamos ter um pouco de paciência, daqui a pouco ele volta. No São Paulo não tem esse tempo. No São Paulo, o cara não jogou bem 2 jogos, a torcida já fica alucinada, a imprensa já cobra, os jogadores a cabeça, eu acho que é isso que é o problema no São Paulo. A cabeça do jogador, ele tem que saber disso. O Daniel Alves veio e sofreu. Eu vi semana passada vocês discutindo aqui. O Daniel Alves veio para resolver e não estava resolvendo. Ontem o que ele fez? Ontem ele foi o Daniel Alves que a torcida do São Paulo espera. Ele chamou a responsabilidade do jogo e decidiu o empate. Muito graças a ele. Então a torcida do São Paulo é muito impaciente, cobra muito e não tem paciência mais para jogadores como o Pato. Estava queimando o Antony. Essa postura. Não, eu acho que não é nem questão de queimar, Flávio. É uma questão de... Eu sempre falo que a torcida não queima, nem do São Paulo, nem de ninguém. É a impaciência que a torcida tem. A impaciência de ver um menino que cresceu, que renovou o contrato, o futebol dele caiu, então você começa a lembrar de vários outros jogadores, você começa a ver o momento do time que é desesperador, e aí vai cair nas costas do Pato, vai cair. E se ele não está preparado, se ele não tem uma cabeça boa para dar a volta por cima, ele vai ficar onde ele está. Um jornalista aqui de São Paulo, que cobre o São Paulo, ele tem que fazer essa pergunta pro Pato. O que está acontecendo que você não joga? Você está com dor de cabeça? Você está com depressão?
Você brigou com a mulher? Você tá com conta do celular atrasada? Que eu acho que não é o caso. Aí eu acho muito difícil. Exatamente. Pô, como é que você não consegue ser titular do São Paulo? Ele tem um baú. Como é que você não consegue ser titular do São Paulo com o talento que você tem? O jornalista tem que fazer essa pergunta para ele. E hoje você sabe que é muito mais difícil entrevistar um jogador. É quase impossível. O meu medo é assim, ele não é. Pato, você não é titular do São Paulo. E aí? Tudo bem. Na cabeça dele. Acho que beleza. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu tenho uma fase melhor, daqui a pouco eu tenho outras chances. A Caroline, que inclusive tem uma foto com o Hernanes no Twitter, pergunta: seria coincidência Pato e Hernanes não estarem rendendo pelo fato de ambos terem vindo da China? É bem verdade que o Pato tem sido usado pelo Fernando Diniz, improvisado ali como centroavante, porque o Pablo estava machucado. E ele já falou que prefere atuar ali aberto pela esquerda. Mas o fato dos dois terem vindo da China... Mas o Pato, o Hernanes veio da China, eu tinha 14 anos quando ele voltou da China. Da outra vez ele também voltou da China, não voltou? E arrebentou, tirou o São Paulo do rebaixamento? Olha, a gente tá falando, já que a gente está falando de cabeça, o que se diz, eu não estou lá, não frequento lá, eu leio as informações, é que o Hernanes não tá com dificuldade familiar. Separou e tal, e a coisa não tá legal, a cabeça dele não tá legal. Pode ser isso? Então, mas sabe o que eu vejo? Como é que pode alguém que não tá legal de cabeça fazer o momento profético que ele faz no Twitter? Que ele brinca, tomando vinho, andando de skate. Eu acho que não seja isso, não é isso. Você vê fisicamente ele tá mal, fisicamente olhando está mal. Faz muito tempo. Assim, como o departamento físico do São Paulo, como os jogadores fisicamente do São Paulo, o preparo é muito questionável. Olha quantas lesões sofreu o Lisieiro. Olha quantas câimbras sofreu o Lisieiro nos últimos tempos. Quantos jogadores machucados. São Paulo não foi melhor que o Santos no segundo tempo ontem? Mas isso, porque no primeiro tempo não jogou. Você vê, historicamente, recentemente, o segundo tempo do São Paulo é tenebroso. O preparo físico do São Paulo é muito ruim. Né? O Santos cansou. O presidente falou a primeira coisa que o time do São Paulo fisicamente sofre muito. O Hernanes, você vê que ele está muito abaixo fisicamente. Lembra que eu falei? Ele não consegue jogar. Eu falei aqui para você há uns tempos atrás que o Hernanes é jogador de meio tempo só, assim, 30 minutos. Fisicamente ele não aguenta jogar o tempo todo. E aí não dá para cobrar, né? Exatamente. Aí eu acho que o Hernanes é uma outra situação. Com ele cobrar. Com o próprio Hernanes. O Hernanes é uma outra situação, até porque a dinâmica de jogo do Lisieiro, do Tietê, até do Igor Gomes, é totalmente diferente. Mesmo porque eles são jogadores mais jovens. Então, fisicamente, hoje, o futebol, né, presidente? Exige muito. Bastante fisicamente. E nós estamos no final de temporada já, né? Mais 5 rodadas acabou. Exatamente. Quer dizer, está todo mundo extasiado aí num campeonato longo, difícil. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil de todas as competições e, no meu entender, o mais importante, obviamente, sou campeão da Libertadores, vai para o Mundial, uma partida. Mas o Campeonato Brasileiro eu acho mais importante de todos os campeonatos. Mas o Hernani sofre fisicamente desde o começo do ano. Teve 3, 4 lesões musculares, ficou fora de um monte de jogo. Antigamente, o treinador, o que ele fazia, Fabio? Você sabe muito bem, você, o Chico, o presidente, sabe disso. O Finazzi. O treinador, ele montava um esquema para um jogador tipo o Hernanes. Coloca 2 volantes ali e libera o Hernanes. Até porque o Hernanes tem mais técnica que os outros lá na frente. Sim. Eu faria isso se eu fosse o Fernando Diniz. Só que o Fernando Diniz não pensa assim, infelizmente. Fazer o quê? Eu deixava o Hernanes ali na frente e 2 atrás para marcarem. E o Hernanes com mais liberdade para poder construir alguma coisa, até porque o São Paulo não tem um meio específico. Então, um esquema para o Hernanes joga.